Isso é tão claro. O que o pessoal do governo está tentando fazer? Tumultuar, né? A última sessão da CPI do MST, antes do recesso parlamentar, né? E vale dizer que o Lira já está lá na Ilha do Safadão, hein? Pois que engraçado, né? A pessoa vota uma reforma no Brasil pegando fogo. Onde está o Lira? Na Ilha do Safadão. Precisa de Ari Toledo? Não precisa. É uma nota técnica. O presidente da Câmara dos Deputados Federais, após a votação da polêmica reforma tributária e com o país pegando fogo, viaja para a Ilha do Safadão. Eu contei uma piada sem ser piada. Olha que engraçado. Mas lá na CPI do MST, né, teve briga, né? O que só tem no Brasil aqui é uma cordialidade danada. Depois fala, a rede social tem muita briga, muita descordialidade. Vai para Brasília, vai ver o que acontece. Bom, teve briga lá do pessoal do Lula e o pessoal contra o Lula. Após a votação, em que 21 requerimentos foram aprovados, se iniciou um bate-boca envolvendo a deputada. Esta é também da pá virada. Sâmia Bonfim do PSOL. A Sâmia Bonfim é ótima, né? Porque quando saiu o negócio do novo RG, que não punha mais o negócio do nome da mãe, ela fez um tweet e falou assim, identificar alguém como mãe é um retrato, uma coisa do patriarcado, uma misoginia. Aí você ia lá no Instagram dela, tava lá Sâmia Bonfim, mãe do fulano. É uma coisa maravilhosa. É para aplaudir de pé, igreja. A Sâmia Bonfim do PSOL e o relator Ricardo Salles do PL. O presidente do colegiado, o coronel Zucco, ameaçou interromper a sessão caso Sâmia não permitisse que os demais falassem. Salles, inclusive, pediu para que os demais deputados fizessem uma representação conjunta contra a parlamentar. A troca de acusações e ofensas envolveu, além de Sâmia Bonfim, cujo fim parece que não vai ser bom, e Salles. Os deputados Éder Mauro e o general Girão, ambos do PL. Em um momento tenso, Girão chegou a pedir que a Polícia Legislativa retirasse Sâmia do plenário. Éder Mauro disse que Sâmia e Talíria Petroni, também deputada do PSOL, faziam parte do chorume comunista. E Sâmia rebateu, acusando o rival de ser um criminoso. Vamos ver cenas de Maria del Mar. Tem que investigar ninguém não. Que terrorista, invasor é o senhor que tem que prestar conta. Ai, senhor Girão. Como é que como é que eu quero que você se já prestou conta pro Moraes ou ainda não foi convocado para a oitiva? Estamos aqui esperando. E não investigar. Não investigar. Acabou de chamar o deputado de terrorista. Exatamente. Eu não. O Supremo Tribunal Federal. Nós respeitamos o seu tempo de fala, deputada. Nós respeitamos o seu tempo de fala. Retórica, tempo de 3 minutos. Bom, em respeito a quem está nos acompanhando pelo rádio, né? As imagens são da Sâmia Bonfim tumultuando a sessão. E quando não está tumultuando, quando os outros estão respondendo, fazendo a sua parte nesse trabalho da comissão, ela fica no celular, ela joga o cabelinho. Quando um começa a falar, ela vem dar um berro. É uma coisa realmente esdrúxula o que ela faz. De fato, ela está ali para atrapalhar a CPI. Essa é a função dela. Sim. Não é questão pertinente. Ela está lá para ofender os outros, ela está lá para falar a todo momento. Aí depois, quando se pede ordem, isso é misoginia, isso é machismo. Não, ela é uma arruaceira. É uma arruaceira. É uma pessoa que
acho que não consegue ficar sentada numa missa, né? Se não tiver combustão espontânea, ela não vai parar de falar um minuto. E eu quero saber, porque o João Pedro Stedley, esse que disse que o governo Lula é dele, ele que é um criminoso, o Stedley, tá? O governo Lula é nosso, ele falou, o governo é nosso. O João Pedro Stedley vai prestar depoimento à CPI do MST no mês de agosto. E ontem o colegiado aprovou também a convocação do ex-ministro do GSI de Lula, Gonçalves Dias, que eu também, olha, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, porque G. Dias também só se ouve falar, parecer que é bom, nada. Na comissão, o G. Dias terá que explicar as ações da ABIN no monitoramento de invasões ocorridas durante o atual governo. A ABIN, que parece que só fica vendo Twitter, né? Já a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve ser votada após a volta do recesso. A volta do Lira, da Ilha do Safadão. O governo segue tentando blindar o alto escalão do Planalto na CPI. Além disso, os deputados de oposição preparam um requerimento extra-pauta para convocar a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, vamos ver se ela é valente, em uma tentativa de internacionalizar as ações do MST. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a ideia é ligar o movimento social aos governos da Venezuela e Cuba, e também às guerrilhas das Farc na Colômbia e ao tráfico internacional de drogas. Drogas, aquelas que geram problemas de saúde, além da droga desses parlamentares que estão fazendo isso. É ou não é, Dani? Linda cena, né? Linda cena. É para isso que eu pago imposto, Dani Alves. Pois é, Pavi. A Sâmia, na verdade, ela não está apenas nesta CPI para atrapalhar, ela está na Câmara dos Deputados para atrapalhar. E, aliás, até quando ela era vereadora aqui em São Paulo, o papel dela sempre foi esse. Eu acho que chegou a hora dos parlamentares colocar um limite nesta deputada. Já chegou a hora de colocar as coisas de uma forma séria. Porque o país todo está acompanhando essas CPIs, não é? Nós temos agora ela participando dessa CPI e deveria atuar conforme a sua ala ideológica, mas buscando trazer elementos que contribuam para a CPI, não é? E não ficar fazendo disso um circo. Se é para fazer um circo, bom, então deixa tudo para lá. Agora chegou a hora, como o Capês falou aqui, né, da presidência, e ter pulso e colocar limites nesse tipo de situação, porque o que a população espera é seriedade. Afinal, como o Pavi colocou aqui, é a população que colocaram vocês aí, né, que paga também o salário de vocês, o mas mínimo. Parece que a Sâmia tem voto maciço do MST. Tem um vídeo do José Rainha agradecendo a companheira Sâmia. E aí você explica o fato, não é, até mesmo de como a Sâmia se comporta. Porque se ela vem com este apoio de uma organização, que eu coloco sim como uma organização criminosa, porque para mim invadir propriedade privada é crime. E aliás, invadir também prédios públicos, como já ocorreu, também é crime. Isso não pode ser relativizado. São crimes que acontecem. Então aí nós vemos o tipo de comportamento desta deputada está totalmente alinhado ao comportamento desse tipo de organização. Mas este comportamento nós não podemos tolerar dentro do Congresso Nacional. Vocês precisam se dar o respeito porque vocês precisam respeitar a sociedade. Então, esse tipo de atitude não é respeitar. Aliás, esse requerimento também de internacionalizar essa questão do MST, que é o seguinte, bom, o Diego colocou aqui que o MST ele não tem nem o CNPJ, não é? Ele não é regulamentado aqui no país, mas eles recebem... Mas tem um governo. Mas tem um governo, mas eles recebem financiamento de algum lugar. E não é só com arroz orgânico que eles vão conseguir financiar cada uma dessas invasões. Até por isso que as invasões diminuíram ao longo dessa CPI, porque se tem invasões ativas, fica muito mais fácil você começar a puxar o fio dos financiamentos e de onde está vindo, né? Então, eles recuaram até pelo período da CPI. Mas essa investigação, ela precisa continuar, porque nós precisamos saber quem financia o MST. Deise, Sami ou Sagrita? É o rei dos trocadilhos. O Pavinato, ele faz essas perguntas e me olha bem sério. Putz, deixa eu falar uma coisa assim. Olha, se a gente for
parar para olhar que, desde que começou o programa, a gente tem falado muito de comportamentos histriônicos por parte dos parlamentares, né? O Diego tocou muito bem nesse assunto. Eu acho que essas convocações, elas são extremamente necessárias, mas eu me pergunto da qualificação dos parlamentares para quando essas pessoas chegarem efetivamente na CPI e estiverem prontos para responder perguntas, porque a gente tem que lembrar que já teve, em 2005, uma CPI da Terra, que ela teve um relatório lá que indicou três pessoas ligadas ao movimento por desvio de verba, mas não foi um relatório tão contundente. Então, a gente já viu essa história uma vez, né? E agora ela está se repetindo quase com os mesmos ares. Eu gostaria só de chamar a atenção aqui até o Capês... Que não são Buenos Aires. Não. O Capês e eu, a gente sempre menciona uma entrevista que a gente teve aqui, que a gente conversou com o Aldo Rebelo, e eu sempre estudei esses movimentos da comunicação e da política, e o Aldo Rebelo falou uma coisa numa simplicidade que eu acho que nem com os anos de estudo eu teria podido traduzir tão bem, que ele disse assim que as pessoas hoje, elas se relacionam com a forma e não com o conteúdo, né? Elas se relacionam com a emoção e não com o conteúdo. Quando eu vejo essas imagens, se a gente for parar para pensar, o que a gente está falando desde o início do programa são nesses comportamentos histriônicos dos parlamentares, é aquilo que a gente está falando aqui. Tem um histórico na política brasileira. Quando teve o período da redemocratização, a gente discutia muito partidos políticos, né? E a gente tinha 15 ou 16 partidos políticos. Então, as pessoas, elas iam muito nos debates partidários. Então, economia, educação, o que teu partido pensa sobre isso, o que teu partido pensa sobre aquilo. Com o advento das redes sociais, isso é muito histórico, mas com o advento das redes sociais, a política ela ficou cada vez mais de personagens. Então, eu acho que o Diego falou aqui que antes a CPI terminava em pizza, agora ela começa em pizza. É a mesma coisa que a gente vê todo ano eleitoral, chama um cientista político para debate, não sei o que, e agora vem uma terceira via ponderada. Eu acho que esse congresso que está aí, ele é um resumo do que vai ser 2026. Não vai existir terceira via ponderada aqui no Brasil, porque esse é um resumo do que é a política brasileira. Essas pessoas que estão aí, elas não brotaram, elas foram votadas. Então, isso dá uma amostra do que o brasileiro também quer como político. Enquanto a gente não tirar essas pessoas que estão só atrás de likes ou de engajamento em rede social, a gente não vai mudar a política brasileira. Infelizmente, é aquilo que o Debord falava lá nos anos 60 com o advento da televisão, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Apesar de tudo, apesar de todo o escândalo e da gente achar isso um comportamento completamente inadequado, ela está aparecendo e provavelmente nas redes sociais as pessoas estão engajando com ela. Então é preciso que a gente, como população, tenha uma mudança e realmente se interesse por política. E aí, só para finalizar, tu pode não gostar de política, mas tu vai ser governado por quem gosta, e quem gosta está aí. E aí, Capês? Bom, deputado, eu vou falar não para Sam, vou falar para quem pode me ouvir. Deputado Coronel Zucco, o senhor é o presidente de uma CPI que está preocupando muito o MST. Uma CPI que pode penetrar fundo nas raízes econômicas dos financiadores, das estratégias, do que está por trás de um movimento que, numa linha de narrativa, seduz os mais jovens, vem com um discurso de esquerda, mas que por trás disso, se houver uma investigação séria, como nunca foi feita, e que a CPI pode fazer, vai vulnerar seguramente esta organização. A sua colega, a deputada Sâmia Bonfim, está na dela. Ela está cumprindo uma missão. Ela foi destacada pelo partido dela para tumultuar, para que não avancem os depoimentos, para que os trabalhos parem. Para um Sâmia do miolo doido. Para o prazo da CPI se esgotar sem que se chegue a uma finalidade ou a uma investigação ou uma diligência mais bem sucedida. Posso te dar um conselho? Dá uma lidinha no regimento interno, conversa com a sua assessoria, nem precisa o senhor ler. O que o senhor faz quando um deputado estiver tumultuando os trabalhos da CPI? Eu vou dizer assim, vou lhe dar esse conselho. O senhor é obrigado, como presidente da CPI, não é uma função decorativa, isso não é uma reunião de centro acadêmico. Tem um regimento interno. O senhor é obrigado a garantir a palavra de quem está falando. O senhor é obrigado a garantir a votação das diligências requeridas. E o senhor tem autoridade para determinar a retirada do plenário de quem estiver tumultuando. E se o deputado se recusar ou a deputada se recusar a sair, sabe o que o senhor faz? Suspende a sessão, marca novamente, se possível, em outro auditório e impede a entrada dela no plenário. O senhor tem autoridade para isso. Então,
dá uma lidinha no regimento interno, procura garantir o bom trabalho da CPI, que o senhor teve uma ótima iniciativa. Agora, não se perca pela omissão.